Saúde a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem, eu espero que sim. Antes de tudo, peguem suas Bíblias, se vocês puderem, que é bastante válido, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, guardar na tábua do nosso coração e aprender junto com nossos irmãos. Amém? E a mensagem que o Senhor nos deixa para o dia de hoje se encontra no livro de Marcos, Evangelho de Jesus, capítulo de número 4, versículo de número 35 em diante, que diz assim: Jesus acalma uma tempestade. Mas antes da leitura, peço a todos que não são inscritos que se inscrevam no canal, ative o sininho de todas as notificações para que vocês possam receber as mensagens em seu dispositivo e, consequentemente, separando aquele tempo de qualidade com o Senhor, fortificando a sua fé, o seu lado espiritual. Também quero saber se tem alguém do outro lado da telinha que ama a Deus, que é apaixonado por Jesus, acima de todas as coisas. Então glorifique o nome do Senhor e vamos para a mensagem com esse espírito de adorador. Amém, amados? Vamos lá, que diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, vamos lá. Naturalmente falando, você não fazia o mesmo que os discípulos faziam, irmãos? Porque a gente é carne, a gente é falho e pecador. Vejam bem, o barco estava se enchendo de água. Um grande vendaval estava acontecendo. As ondas estavam agitadas, sabe? Batendo no barco, sabe? E a ponto desse barco vir a naufragar, a afundar. Mas Jesus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, estava dentro do barco. Essa é a questão. E ele estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Aí você, passando um desespero tremendo, procurando uma solução e não conseguindo achar, você faria o quê? O mesmo que os discípulos, irmão. A mesma coisa que os discípulos fez, a gente iria fazer. Mas a questão é que Jesus estava no barco. Essa é a questão. E essa tempestade de vento forte foi uma provação para saber o nível de fé dos seus discípulos. Na verdade, irmãos, o Senhor queria ver o posicionamento desses discípulos, dando, sabe, uma palavra de ordem, de comando. Entende, irmãos? Um posicionamento de fé, para que eles viessem a repreender
o vento e o mar. Mas com medo, eles se desesperaram, porque eles não levaram em conta que Jesus estava com eles, mas sim levaram em conta o vento forte, a tempestade. Olhou para a adversidade, então perdeu o foco de Jesus e olhou para as circunstâncias. Irmãos, as circunstâncias sempre vai fazer a gente afundar, vai fazer a gente sempre naufragar. Essa é a questão. Mas eles pegaram e viram que era mais simples, mais fácil incomodar Jesus, acordar o mestre. Você não se importa que pereçamos? Entende, irmãos? Olha o barco entrando água, não vai fazer nada. Entende? Logo que era algo para os discípulos fazer, mas não fizeram. Mas o mais interessante é que Jesus liberou uma palavra antes de tudo acontecer: dispersar o povo e vamos para outra margem. Entende, irmãos? Vamos atravessar esse mar, vamos para outra margem. Então, se Jesus liberou essa palavra, iria se cumprir. O fato é que muitas das vezes, quando a gente está no desespero, a gente não lembra dessas promessas, a gente não lembra desses decretos, sabe, irmãos? Então o medo entra em cena e ofusca a fé. Mas quando a gente anda em espírito, anda cheio da presença de Deus, a fé elimina o medo, lança todo o medo fora. Essa é a questão. Qual o seu lado você está alimentando mais? O teu lado carnal ou o teu lado espiritual? Essa é a questão, amados. Pois somos aquilo que mais alimentamos. Então, Jesus repreendeu o vento e o mar. Acalme-se, aquiete, e tudo se acalmou. Tudo ficou em paz, tranquilo. E ele, se posicionando, diz: será? Por que vocês são tão medrosos? Vocês não têm fé ainda? Vocês não conseguiram adquirir fé ainda? Esse tempo todo andando comigo, caminhando comigo, aprendendo, vendo prodígios e milagres. Entendem, irmãos? Com outras palavras, Jesus quis dizer isso. E eles não falaram nada. Eles não arriscaram falar nada. Silenciaram e começaram a dizer uns com os outros: que homem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, a questão é que quando a gente tira o foco de Jesus, ou para de olhar para Jesus, as circunstâncias da vida quer nos naufragar, sabe? Quer nos fazer perecer. As ondas, as grandes ondas, querem nos afastar, nos levar para distante de Deus, para distante do Senhor, sabe? Para distante da nossa fé. Porque a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, irmãos, é necessário ter fé. Se você parar para analisar
A Bíblia está repleta de versículos dizendo: não tenha medo, seja forte e corajoso. Sabe, para você lançar esse sentimento de lado, no mar do esquecimento. Porque assim que você vence o medo, logo o outro já é desbloqueado. Sabe? E o medo, ele é o causador, ou bem melhor dizer, um frustrador de muitos planos, de muitos sonhos, de muitos projetos, de muitos ministérios. Porque a pessoa alimentou o medo e não a fé. Ô irmãos, tem alguém aqui neste vídeo, nesta palavra, nesta mensagem, para tomar posse junto comigo? Vejam bem, num cemitério tem empresas que não saíram de um planejamento, de um papel. Tem casamentos que não saíram de um desejo do coração por causa de medo. Sabe, empresas, filhos não foram gerados por medo. Entende, irmãos? Vamos se dizer, relacionamentos em amizades não se concretizaram por medo de se frustrar ou sei lá o que. Irmãos, tem diversos exemplos. Pelo medo, as pessoas aceitam o diagnóstico. Por medo, as pessoas se travam, se reprimem. Aceita muitas das vezes que esse é o seu fim. E isso não pode continuar indo adiante. A gente tem que botar um ponto final e ser ousado para que a gente possa vencer o mal. Eu creio que isso não vem de Deus, irmãos. O medo é para paralisar você. E Deus não gostaria de criar isso, de fazer isso. Isso é algo do inimigo mesmo. Sabe? Mas você, tudo que pensar, tudo que sonhar, põe em prática. Tudo que for fazer, não tenha medo. E se tiver, vá com medo mesmo. Esse é o melhor, sabe, posicionamento que você deve tomar, para que você venha vencer os teus defeitos. A gente só aprende algo errando, sabe? Aprendendo é isso. Aprender as coisas é isso. É errar, mas nunca se entregar e continuar crescendo, evoluindo, prosperando. Entende, irmãos? Quando você tem fé, pede com fé as coisas ao Senhor, tudo acontece. Quando a gente não duvida no nosso coração, irmãos, as coisas há de se cumprir. Então peçam com fé, porque o Senhor é fiel e justo para lhe dar. Tá bem? Então, lança todo o medo fora. Se posiciona, te alinha. Você não vive mais você, mas vive Cristo. Após entregar sua vida nas mãos dele. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Então, se Cristo é Espírito, eu vou viver em Espírito e em verdade. Entende, irmãos? Não viva mais na carne, porque a carne vai trazer essas inseguranças mesmo. Mas louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, tá certo? E você vai testemunhar
grandes coisas da parte do Senhor Jesus. O medo não vai paralisar você, não vai paralisar a sua casa, a sua família. Você romperá em fé. Irmãos, você vai viver por fé apenas, tá certo? Não vale a pena lutar para viver racionalmente, as coisas fazendo sentido. Não, você vai viver por fé. E isso vai mudar toda a tua história. Pessoas vão olhar para você e dizer: como que pode você alcançou tudo isso, seja materialmente ou espiritualmente, sabe, ministerialmente. Você vai dizer: foi a fé, meu irmão. Quando eu decidi usar a fé, meu relacionamento mudou com o Senhor, mudou com o Pai. E eu desejo que faça e você tenha mudança na sua vida também. Utilize a fé. Entende, irmãos? Você é uma inspiração para muitos, por mais que não perceba e não percebeu até agora. Entende? Pessoas que estão oculto, vendo a tua trajetória, vão ser inspiradas por você. Você é um exemplo de Jesus Cristo na terra. Tá certo? Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Que Deus abençoe a todos sem exceção e não se esqueça, Jesus te ama e eu também. Veja só, vamos orar para entregar essa mensagem de ficar cada vez mais a nossa vida, a nossa comunhão aqui através do YouTube. Oremos. Pai nosso, amigo fiel, muito obrigado, Senhor, por tudo que tens feito e pelo que ainda irás fazer. Enche-nos de Ti, transborda-nos de Ti, meu Pai, dia após dia. Senhor, que a gente possa impactar pessoas com a perseverança, a constância na fé. Jesus é uma palavra tão pequena, mas de um poder tão grande. A Tua palavra diz que a gente crer e não duvidar em nosso coração. A gente ordena que um monte saia de um lugar para o outro, se mova de um lugar para o outro, que ele venha e se lance no precipício. A gente tem um poder de tudo isso através da fé. Mas a questão é: você vai duvidar no seu coração ou não? A questão é essa. Você tem que crer de todo o seu coração e continuar firme, que irá se cumprir. Então você verá a boa obra do Senhor se concretizar na tua história. Homens comuns estão com histórias extraordinárias, sobrenaturais, escritas na Bíblia por causa da fé. Eles decidiram ser ousados e por isso experimentaram a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso que eu te desejo, Pai, não só para o meu coração, mas também para cada um dos meus irmãos do outro lado da telinha. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome. É isso que eu te oro e já te agradeço. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, irmãos? Fiquem na paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos sem exceção. E não se esqueça, Jesus te ama e eu também. Fui.